Olá pessoal, muito bom dia. Estamos nós aqui para mais um vídeo do OrthoTalks. Não se assustem pela quantidade de seringas e soluções já preparadas, mas como o assunto que a gente vai trazer hoje é infiltração de tendões e nervos como tratamento paliativo das dores, eis que aqui a gente precisa mostrar todo o arsenal que a gente já tem preparado no consultório para oferecer a vocês a melhor abordagem. Portanto, vejam que não existe uma quantidade pequena. Isso aqui é para tendões e nervos. Não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente faz nos joelhos, tá bom? Então vamos lá? Vamos saber um pouco mais quais as indicações, quando que se deve fazer e qual a melhor forma ou a forma mais correta de aplicar essa técnica. Bom, então vamos lá. Já que todo mundo quer saber para que servem as infiltrações, sentem comigo aqui, frente a frente, que a gente a partir de agora vai dizer a vocês tudo aquilo que vocês precisam saber e entender para pedir aos seus médicos ou para estar aqui conosco e saber exatamente como tudo isso funciona. Bom, infiltrações. Vamos começar pelas infiltrações peritendíneas. Isso é uma coisa importante já de dizer no começo. Não se faz injeção de nada dentro do tendão, porque isso interfere na constituição de colágeno e de fibras elásticas que ele tem e pode levar à degeneração e até ruptura desse tendão. Portanto, o que a gente injeta é na bainha, que é como se fosse uma estrutura de revestimento desse tendão, ou próximo a ele mesmo, o que muitas vezes por si só já resolve. Mas vamos então saber o que é um tendão. Você tem um músculo ventre muscular, que é a carne que todo mundo conhece, só que se esse ventre muscular fosse se inserir diretamente no osso, ele não teria força suficiente para aguentar o potencial de arrancamento. Então, o que Deus fez? Foi lá e transformou essa estrutura de fibras musculares em fibras elásticas, conectivas, que são mais firmes, são mais fortes, resistem melhor aos potenciais de tração, e essas fibras, sim, mais fortes, é que se inserem dentro da estrutura óssea. Entendeu? Acho que deu bem para entender isso. Essa transição entre o ventre muscular e o tendão, a gente conhece como porção miotendínea, e é muito comum, porque é onde acontecem as distensões musculares, por exemplo. Mas isso não é o foco hoje do nosso vídeo. Vamos falar do tendão. Esses tendões, então, quando são submetidos a potenciais de arrancamento de forma sequenciada, ou seja, de forma repetitiva, eles inflamam. A sobrecarga mecânica leva a um processo de regeneração, que é mediada no início por um processo inflamatório, a conhecida tendinite. Quem aí nunca ficou horas no celular ou no computador e desenvolveu uma tendinite dos extensores do punho, né? É aquilo ali. E quando você tem essas tendinites que são trazidas por sobrecarga mecânica e que normalmente tem um comportamento transitório, as infiltrações se fazem muito necessárias até para alívio da dor e para a devolução imediata da função do membro. Então o que a gente faz? A gente faz um preparado à base de corticoides, principalmente, para infiltrar a região onde esse nervo está ou a bainha por onde ele corre e que o reveste. Se a gente faz isso naturalmente, em questão de horas, a dor cede e a melhora clínica é evidente. Eu não vou me prender aqui falando de todas as regiões do corpo aonde a gente pode fazer uma infiltração, porque isso daria uma aula de horas. Se a gente fosse desde o ombro até o pé, imaginem a quantidade de tendões que a gente tem e que podem ser infiltrados para alívio da dor. O que todo mundo precisa saber é, primeiro, não se infiltra dentro do tendão e apenas próximo a ele. Normalmente se usa a bainha tendinha, que é um revestimento que ele tem, como se fosse uma película que o recobre, e aí a gente coloca nesse espaço, entre essa película e o próprio tendão, nunca dentro dele. Por isso é que, por vezes, dependendo de qual tendão a gente está falando hoje, a gente já indica que isso seja feito com auxílio de ultrassonografia, para que a agulha vá exatamente aonde você quer. Os grandes tendões, tipo o tendão de Aquiles e do quadríceps e por aí vai, esses a gente tem um manejo melhor com eles por conhecer melhor a anatomia e por conta o risco de injetar no lugar errado é muito menor, mas mesmo assim, desde que guiado por um procedimento ultrassonográfico associado, né, fica sempre muito mais seguro. Em se tratando de tendão, então, acho que essa é a característica. Quando que se usa? Quando se tem
uma característica inflamatória, a tal tendinite ou tenossinovite, e naqueles casos em que ainda se recomenda o tratamento conservador. Porque existem doenças, por exemplo, como a tenossinovite de Dequervain, que é uma compressão, é um processo inflamatório que migra para a compressão dos nervos, dos tendões, dentro de um túnel fibroso, em que essa compressão precisa ser remediada, nesse caso sim, com cirurgia, porque não adianta simplesmente infiltrar essa bainha, que ela não vai resolver o problema da dor, e o que vai acontecer é que vai postergar o problema e o tendão vai ficar cada vez pior, vai começar a ter atrofia da musculatura, que é para onde esses tendões vão, e por isso a gente precisa fazer a liberação cirúrgica do túnel fibroso. Então, nesses casos em que já há uma evolução mais adiantada, a gente nem indica mais as infiltrações. Agora, neuroma de mortum, que é um tumor benigno que dá lá no pé, na sola do pé, às vezes, entre o terceiro e o quarto dedos a gente infiltra. Fascite plantar em alguns casos também. Bom, existem várias indicações, discutam sempre com o seu médico especialista de confiança, mas a verdade é entender que ela é uma opção do consultório. Vocês viram ali pela quantidade de seringas que eu mostrei a vocês, e aquilo é o que a gente usa em uma semana, por exemplo. Então vocês sabem o quanto a gente usa desse procedimento da infiltração para alívio da dor e devolução imediata da função do membro aos nossos amigos e irmãos que por hora sejam nossos pacientes. Em relação aos nervos, isso é um pouquinho mais complicado, porque o manuseio dos nervos não é fácil. Uma aplicação errada pode fazer com que um paciente tenha problemas sérios de radiculopatias. Portanto, a abordagem aos nervos normalmente é feita por colegas que são subespecializados nessa área, que tem toda uma técnica, porque existem infiltrações que são químicas, existem infiltrações que são térmicas, usando radiofrequência e outras coisas, e hoje normalmente são feitas a nível de centro cirúrgico, exigindo todo um preparo para que o resultado seja realmente viável, né? Seja realmente bom. A gente tem, por exemplo, os bloqueios do nervo supraescapular no ombro e tudo, mas a melhora clínica disso realmente não é 100% e também não dura por muito tempo. Então, muito cuidado quando alguém indicar para vocês a infiltração de nervos, seja eles quais forem. O que a gente vê muito infiltrar nervo é durante o processo de anestesia. As raquianestesias e essas anestesias que são feitas ali por perto dos nervos ou raízes nervosas usam essa mesma metodologia. E todos aqui sabemos o quanto é sério e o quanto exige atenção um procedimento como esse. E por conta disso não pode ser diferente com aqueles que você faz no ambiente de consultório. A gente faz infiltrações de ramo sensitivo, ali ao nível do processo transverso de corpos vertebrais. O subescapular é um deles que a gente também faz ao nível do ombro. Mas a verdade é que tenham muito cuidado, se reservem muito a essa indicação, pesquisem muito sobre e discutam muito com o seu médico especialista se essa é a melhor e principalmente única opção para o seu caso. Espero que a gente tenha esclarecido aí, resumidamente, um pouco do que é a infiltração de nervos e tendões. Como eu volto e vou fazer de conta de dizer mais uma vez que discutam abertamente com o seu médico, estudem na internet para que tenham essa propriedade e após uma definição que parte dos dois lados, aí sim, se todos dois entenderem que essa é a melhor opção, seja para o nervo ou para o tendão, chega a hora então de fazer a infiltração. A verdade é que para pessoas que chegam muitas vezes aqui chorando de dor e pedindo por ajuda e saem daqui praticamente sem dor nenhuma e já se movimentando com muita propriedade, para esses casos realmente nos faz com que essa seja a intervenção de escolha e a gente não tem se arrependido porque a melhora clínica é imediata e a satisfação do médico em ver o seu paciente sair daqui mais feliz, mais satisfeito, sem dúvida, não tem preço. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Deixe seus comentários e compartilhem muito esses vídeos, o máximo que vocês puderem e quiserem. Adicionem o nosso canal e ativem o sininho para receber as novas notificações e aguardem pelos novos vídeos, porque toda semana a gente vai estar aqui trazendo alguma coisa. Forte abraço!